Olá pessoas, bem-vindo ao Embarcando com Cris. Eu sou Cris Azevedo e já vou avisando, se você é uma pessoa sensível, esse vídeo não é pra você, tá? Não é um vídeo tão pesado, porém a história é tão surreal, sabe? O que aconteceu nesse caso que me deixou tão intrigada. Como as pessoas não percebiam, mas tem todo um contexto histórico por trás. Então, vamos embarcar no caso de hoje. Alguns dizem que Jack Estripador foi o primeiro assassino em série da Inglaterra. Isso porque alguns ficaram esquecidos. Antes mesmo do Jack Estripador aparecer, 40 anos antes, alguns assassinos já estavam cometendo vários assassinatos. Só que eles eram mais discretos, eles não tinham a pegada, né, habilidosa, sangrenta do Jack Estripador, que fazia algo que imortalizou, né, o assassino em série muito conhecido no mundo inteiro, pela forma de como ele matava suas vítimas. Ele pegava prostitutas e ele ainda desafiava, ridicularizava a polícia, pegando um ou dois rins e enviando para a polícia. Então, esses assassinos, né, que apareceram antes de Jack Estripador, 40 anos, não tinham essa habilidade assim sangrenta, porém eles cometiam os assassinatos mais por questão de desespero, né? Até porque no século XIX a Inglaterra passou por uma década muito pesada. Entrou em uma depressão econômica muito grande, conhecida como a década Hungry Forest, que também, né, é conhecida como a grande fome das batatas. Então, esses assassinatos, né, cometidos nessa época eram mais por questões de desespero mesmo, eram para golpe de seguro de vida, uma boca menos. Esses assassinos eram mulheres. Então, entre essas mulheres está Mary Ann Cotton, que é o caso de hoje. Eu confesso que pesquisei aqui nesse livro, tá? Lady Killers, e complementei também com esse que também está, né? Só que assim, não tem muita coisa, porém aqui tá bem completinho. Eu ainda pesquisei em outro site, porém eu vou deixar o link aqui embaixo, e vocês vão conhecer, né? Como, gente, mas como essa mulher tinha essa habilidade de fazer e cometer esses assassinatos assim, bem na cara das pessoas, e ninguém percebeu. Mas tem todo um conteúdo histórico, né, por trás, né? Mary Ann Cotton nasceu em 31 de outubro de 1832. Ela era filha de adolescentes, né, que viviam se mudando, né? O pai era minerador, então precisava estar sempre se mudando para encontrar, né, trabalho. Infelizmente, aos 9 anos de idade, Mary Ann Cotton, ela teve uma grande desilusão na vida, porque o pai dela caiu num buraco, né, como minerador, e ele faleceu. Até então, ela nunca tinha passado por problemas, a vida dela estava sempre legal. Mary Ann Cotton era conhecida como uma menina muito linda, uma criança belíssima, né? Consequentemente também, quando ela ficou adulta, ela continuou com a beleza. E ela sempre se destacava, e ela sabia utilizar isso aí ao seu favor. Então toda essa feminilidade, né, o modus operandi dela vai ser sempre nessa base, usando a feminilidade, usando essas artimanhas, e vocês vão conhecer o que Mary Ann Cotton fazia. Depois desse período, né, conturbado, ela teve que trabalhar, né? Antes ela não precisava, então ela foi trabalhar numa escola dominical, ajudar. Ela foi trabalhar também como costureira, e depois ela foi trabalhar numa casa, né, de um pessoal muito rico. Foi aí que a cabecinha da Mary Ann começou a observar um novo estilo de vida e realmente desejar aquilo para si. Todo o problema dela começou por aí. Quando Mary Ann Cotton completou 19 anos, ela se casou com William Mowbray, e eles casaram numa cerimônia sem, né, muitos holofotes. Ao contrário, eles foram para bem longe da família, longe dos amigos, porque Mary Ann Cotton já estava grávida, e naquela época isso seria, né,
uma forma de muito burburinho, então ela queria evitar, né, ser mal vista. Então eles casaram numa cerimônia bem simples e bem longe da família e dos amigos. Só que a Marianne Cotton pensava, nossa, meus problemas acabaram, mas só que não. Infelizmente, né, eles se mudaram para o sudoeste da Inglaterra, uma favela, e Marianne não ficou muito feliz, não. O casal continuou, né, a se mudar, né, até que Mowbray conseguiu um trabalho próximo à costa e era num navio, então ele ficava meses fora. Mas nesse período que eles se mudaram para essa costa, eles tiveram mais 3 filhos: Isabella, outra Margaret, porque a primeira Margaret tinha morrido de exaustão, então ela colocou o nome da filha nessa outra filha, e o Robert, né, que também muito estranho, com um ano depois ele morreu de diarreia. Então, gente, nesse período aí, ela já tinha enterrado 6 filhos. Muito estranho, né? Bizarro, mas é. Com o trabalho, Mowbray, né, que era o William, ficava muito tempo, né, em alto mar. Com isso, Marianne se sentiu sozinha, abandonada. Ela já não estava muito, né, feliz. Ela já não vinha feliz, porque eles se mudavam muito de favela em favela, no caso subúrbio em subúrbio. E ela não estava feliz. Ela conheceu um minerador, né, ruivo, muito bonito, Joseph, e ela se encantou e eles tiveram um caso bem tórrido, bem apaixonante, né? Ele morava na cidade próxima, né, de Marianne. Então eles mantinham, né, esse relacionamento, esse contato por muito tempo. Então, devido a ter conhecido Joseph, né, Marianne mudou muito sua personalidade. Então ela já não seguia muito o marido de favela em favela, e ela começou a solucionar, né, todos os seus problemas sozinha, no caso. Em 1865, né, o esposo de Marianne Cotton, William, ele faleceu. No seu atestado de óbito, né, o médico colocou que ele faleceu de febre de tifo. E poderia ter se confundido, porque existia também a febre tifoide. E a febre tifoide é bem próximo, né, do que chamamos de envenenamento por arsênico. Então foi bem estranho a morte dele, e naquela época os médicos eles se confundiam muito, né, com esses termos. Muitos colocavam febre tifo e ele colocou febre tifo e diarreia no atestado, mas poderia ser febre tifoide, né, e ser confundida mesmo, e ser, no caso, né, envenenamento por arsênico. Isso, a morte dele foi muito conveniente para Marianne, né, que tinha 2 filhas, e ela ficou com o seguro, né, de William, né. Ela pegou as 2 filhas, né, e se mudou para a cidade mais próxima, né, a cidade onde morava quem? O Joseph, aquele ruivo minerador. Mas ela pegou a Isabella e mandou para morar com a avó. A mãe de Marianne Cotton também já não era também uma boa mãe, então consequentemente não ia ser uma boa avó. Mas estranhamente a filha Margaret, né, ela também faleceu, e também foi febre de tifo. Ela também morreu com diarreia. Muito estranho, né, gente? Sim. Mas para Marianne, né, ela não contava com uma coisa que a deixaria desiludida. Ela se deparou com uma situação que ela não esperava, né? Ela foi toda, né, esperançosa para a cidade de Joseph, só que ela não contava que Joseph estava casado. Então, ela ficou triste, mas Marianne não se entregou. Ela simplesmente retornou para a cidade de onde ela tinha saído e ela começou a trabalhar como enfermeira. E como enfermeira, ela usou seus dotes, né? Ela era muito carinhosa, muito prendada, e com sua beleza ela conseguiu, né, logo chamar a atenção de alguns, né, possíveis pretendentes. Vamos dizer assim, né? Pretendentes. Então, logo que ela estava lá como enfermeira, trabalhando, George Ward, ele se encantou por ela e, pasmem, apenas semanas após ele já pediu em casamento. Marianne Cotton aceitou e eles se casaram da mesma forma, né, que ela casou com o William. Longe de todos, longe de família, da mesma forma. Até porque a Marianne não tinha, né, a quem convidar. Ela não era uma pessoa de amigos, de amizades. Então, ela não tinha pra quem. Só que eu acho que o George não foi, né, um marido assim que a encantou,
não sei o motivo, mas com 15 meses após, né, o casamento, ele faleceu. E pasmem, gente, ele faleceu, né, naquela mesma, né, história de febre de tifo, né? Os mesmos sintomas de envenenamento por arsênico, né? Diarreia, febre, né? Dores no estômago, né? E por aí vai. É muito estranho, muito mesmo. Chega a ser bizarro. Então, após o falecimento de George, né, a Marian foi trabalhar na casa de um rico, né, que tinha 5 filhos. Sim, gente, 5 filhos. Triste, né? Gente, é sério, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque, sério, é muito triste essa história. Nessa época, a Inglaterra tinha um grande número de mortalidade de criança, então era muito fácil. Ela seguia como sendo uma pessoa, nossa, todo mundo tinha pena, né? A morte a perseguia, era conhecida assim. Então, infelizmente, né, ninguém desconfiava. Em 1866, Marianne, ela se muda para a casa de James Robson, né? James Robson, que tinha 5 filhos. E o estranho é que após sua chegada, o filho caçula, ele morreu. Por que será, né, gente? Marianne já estava fazendo o quê? Já estava se livrando, né, de todas as distrações, porque o intuito dela era, sim, conquistar o Sr. Robson, que era viúvo. Mas nesse meio tempo, né, ela foi chamada para cuidar da sua mãe, que estava doente, e ela foi, né, porque ela tinha habilidades como enfermeira e era filha. Só que, estranhamente, 9 dias, né, após a chegada dela também na casa da mãe, a mãe faleceu. E o mais estranho é que as pessoas começaram a ficar, né, muito incomodadas pelo jeito que a Marianne, né, ela chegou na casa da mãe. Então ela já foi alardeando, né, que a mãe provavelmente iria morrer, e a forma indiscreta que ela estava mexendo nos pertences da mãe dela. Isso deixou com que as pessoas próximas à mãe dela ficassem incomodadas. Mas a Marianne não ligou. Ela simplesmente pegou a filha dela, a Isabella, que estava com a mãe dela, né, a avó, e levou para a casa do James Robson e seguiu sua vida de boa, nem aí. Só que veio uma época muito ruim, né, na casa do senhor Robson. Aconteceram uns acontecimentos bem esquisitos, né? A filha Isabella, que é a filha dela com William, o primeiro marido, e os outros filhos deles começaram a ter umas reações estranhas, né? Diarreia, vômito, dor no estômago, eles se contorciam de dor. Mas, infelizmente, Isabella, que era filha dela, veio a falecer, e mais 2 filhos do senhor James Robson. Lamentável, né? Lamentável. Então, vocês percebem que, né, ninguém desconfiava de nada, nem o próprio James Robson desconfiou que os seus 2 filhos, né, tanto a filha como o filho dele, foram envenenados. Sim, gente. Marianne seguiu com a sua vida, né, com o mesmo modus operandi. Então, ela sempre usava o quê? A feminilidade dela, então, gravidez, né, e casar, né, gente? Era casamento, gravidez, casamento, gravidez. Aí, envenenamento. Sim, gente, e era por arsênico. James Robson não desconfiou de nada e a pediu em casamento. Sim, eles se casaram. Sim, em 1867. Ela teve a primeira filha do James Robson. E, pasme, gente, com 5 meses depois, a criança morreu com convulsões. Sim, diarreia também. Em 1869, James e Marianne tiveram outro filho, né, chamado George. E nesse período, né, James, né, e Marianne começaram a ter várias brigas, né, umas brigas muito, sabe, internas, assim, eles estavam brigando muito, porque o James descobriu algumas trapaças financeiras de Marianne. Ela começou, né, a mentir, né, comprar coisas e dizia que não tinha comprado, ou ela comprava uma coisa mais barata e guardava o dinheiro. E, gente, pasme, ela chegou a colocar o próprio filho, George, como uma garantia, sim, para comprar roupas. Então, isso foi o estopim para James ficar muito irritado com ela.
Marianne não gostou do que estava acontecendo e ela pegou o filho George e se mudou, né? Sem dar nenhum feedback, nada para o James. E James simplesmente pegou e foi para casa da irmã e ele trancou toda a casa. Sim, ele mudou as fechaduras, ele trancou a casa e ele foi ficar com a irmã, né, pra ver se pelo menos, né, melhorava um pouco a cabeça, né, do que tudo que estava acontecendo. E depois de um tempo, Marianne simplesmente do nada, sim, gente, do nada, ela retorna como se nada tivesse acontecido. E ela retorna achando que era simples assim. Ela chegou na casa e viu que estava tudo fechado e ela foi dizendo que estava se sentindo, ai, nossa, eu não consigo entrar na minha própria casa e tal. Então, ela foi na casa de um amigo, né, do senhor Robinson e dela, né, em comum. E simplesmente ela disse, olha, eu vou escrever uma carta e vou deixar aqui, enquanto eu tô escrevendo essa carta, o George com você. Gente, ela deixou o filho dela e ela sumiu. Simples assim. Ela deixou o menino com esse amigo e sumiu. Consequentemente, né, o amigo, ele pegou o George, o filho, entregou para o James Robinson e Marianne seguiu sua vida, né, como ela queria, né, sem ninguém, sozinha mais uma vez. Como acontece isso? Mas tudo bem, né? É uma anjo, né, da morte. Aos 37 anos, né, Marianne, né, vivia trabalhando aqui e ali, né, e estava sozinha de novo, como ela gostava. Então, assim, gente, né, ela se via livre de filhos e de marido, né, e ela começou a se corresponder com uma antiga amiga de adolescência, né, de juventude, a chamada Margaret. Começando a conversar com a Margaret, dizendo que estava, né, sozinha, procurando emprego. A Margaret, sempre uma pessoa, né, como uma pessoa bondosa que era, ela indicou, né, a Marianne para trabalhar na casa do irmão Frederick Cotton. Ele estava precisando, né, de uma governanta, porque ele tinha filhos e estava viúvo. Tudo que Marianne mais queria e desejava. Nossa, gente, é surreal essa história. Em 1870, né, a Marianne se muda para a casa de Frederick Cotton e ela começa a trabalhar lá como governante. 4 semanas, a pobre irmã de Cotton, Margaret, é encontrada morta. Sim. E com isso, né, ela se casa depois com o Frederick Cotton. E assim que ela casou, gente, ela fez um seguro para os filhos de Frederick. E assim, gente, lembra, né, que Marianne, ela era casada. Então, ela casou com o Frederick e ainda casada com quem? O Robinson, né? James Robinson. Então foi o único crime que a Marianne chegou a realmente confessar, o de bigamia, né? Para ela só tinha cometido esse crime. Frederick e os 3 filhos do Frederick, né, Cotton, eles se mudaram para West Oakland. E para a felicidade de Marianne, eles se mudaram para a mesma rua, né, onde estava morando o Joseph, o minerador ruivo, que ela teve um caso. Então, Marianne ficou nas nuvens, né? Ficou super feliz. Ela ficou, nossa, não vou ter problema nenhum em me livrar desse marido agora, até porque eu já me livrei de outros. Bizarro, gente, mas é por aí, né? A linha de raciocínio dela. Então, minha gente, da mesma forma, né, que ela pensou, né, em se livrar, né, e ela se livrou, gente. Sim, ela matou com veneno, sim, ela envenenou o marido, né, o Frederick. Então, na mesma rapidez que ela fez isso, ela também convidou, né, o Joseph, né, para morar como inquilino, né, na casa dela, junto com as 3 crianças. Isso ela via no Joseph, né, o amor da vida, avassalador, uma paixão, algo muito tórrido. Ela queria por perto. Só que, na verdade, no momento atual, a Mary, ela estava querendo e ansiava por dinheiro. Então, ela estava passando por dificuldades, né? E ela voltou e ela estava trabalhando como enfermeira. Foi quando ela conheceu um cobrador de impostos chamado Quick Manning. O cobrador de impostos, ele vive bem, né? E ele sofria de varíola, então estava precisando dos cuidados dela.
E ela com aquele jeitinho maravilhoso, né? Super, né, dedicado, e a beleza dela, né, que era estonteante, todo mundo falava que ela era uma das mulheres mais lindas, né? Então, ela conquistou, né, acabou seduzindo o Quick Manning. Com isso, né, as pessoas já estavam ligadas na cidade. Nossa, como assim? Ela mal ficou viúva? Ela colocou Joseph para morar como inquilino, né, na casa dela, com as 3 crianças, e ainda, né, tinha seduzido o Quick Manning. Então, assim, isso para a sociedade foi muito chocante. Não, é o que eu fico triste, né, gente? O fato de crianças, né, estarem morrendo, do Frederick Cotton ter morrido, assim, do nada, não desconfiaram. Mas quando veio, né, a questão de colocar uma pessoa no lugar, então aí sim a coisa começou a ficar diferente, né? Mas é o contexto histórico da época, né? As pessoas realmente, quando viam isso, começavam a falar muito mal, então era chamada, a pessoa ficava o quê? Mal vista, né? E isso, né, os vizinhos começaram a ficar prestando atenção, mais ligados ainda no tratamento que ela tinha com os três filhos, né, do Cotton. Ela simplesmente, né, eles simplesmente ficavam tristes porque toda vez que eles viam as crianças, eles achavam elas cadavéricas, então elas pareciam que estavam morrendo de fome. Só que um vizinho, né, foi e perguntou: Marianne, o que está acontecendo com essas crianças? E ela simplesmente respondeu que as crianças, elas tinham estômago fraco e que elas vomitavam com facilidade, que comiam, mas a comida não ficava muito tempo no estômago. E, gente, foi isso que ela respondeu, né? Com isso, né, começou realmente, né, os vizinhos a ficarem ligados, né? Mas a Marianne, ela queria mesmo era se livrar, gente, né, dessas crianças, porque o intuito dela era casar com o Quick Manning. Inclusive, o amor da vida dela, que era o Joseph, ela não estava mais nem aí, ela queria também se livrar dele. E o que é que ela fez? Envenenou, né, o Frederick Jr., né, e, nossa, febre gástrica, gente, sinto muito. E também o bebê Robert, que era dela, filho dela, né, o bebê era filho dela. E ela também envenenou ele. Você pensa que parou por aí? Não, ela queria realmente caminho livre, né, para casar. O objetivo dela era casar com o Manning. Ela fez o quê? Ela envenenou também o Joseph. Sim, chegou até o ponto de uma vizinha fazer uma visita e chegar lá e o Joseph tá se contorcendo de dor, né? Muita dor mesmo. E ele estava se retorcendo, né? E até as mãos estavam rígidas. Ai, e ele falou, né, pra vizinha: isso não é febre de tifo, tá bom? Praticamente ele sabia, gente, que estava sendo envenenado, mas naquela altura ele não podia mais fazer nada, simplesmente não podia fazer. E realmente ele veio a óbito, né, junto com o bebê, né, Robert, e o Frederick Jr. Só que 4 dias antes da morte de Joseph, né, o bebê Robert já tinha, né, morrido e estava o corpinho dele escondido. Porque a Marianne, ela queria economizar no funeral, então ela queria enterrar tudo junto, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus. É muita morbidez. Depois que tudo isso passou, né, essa coisa toda horrível, né, Marianne engravidou mais uma vez. Dessa vez de Quick Manning, o cobrador de impostos. Então, ela estava toda empolgada porque queria logo casar com ele. Mas tinha um problema. Charlie, o enteado. Ela não conseguia, né, e ela não sabia mais o que fazer. Porque os vizinhos já notavam que ela maltratava ele, ela puxava os cabelos dele, puxava nas orelhas dele. Inclusive, ele só tinha um brinquedo, que era uma laranja, gente. E ela, na Páscoa, jogou essa laranja no fogo. Então, lamentável, né? Então, uma vez um farmacêutico local, né, que sabia que a Marianne era enfermeira, ele a procurou perguntando se ela não queria cuidar de uma pessoa conhecida que estava sofrendo de varíola. E Marianne começou a fazer uns comentários meio, né, loucos assim, perguntando se ele não tinha, né, como falando que o Charlie, o enteado, era um fardo. Ela começou a desabafar ali com o Riley e o Riley ficou meio assim, né, nossa, que isso? E ela perguntou: você não quer levá-lo para uma casa, né,
e deixá-lo numa casa de correção. E ele na mesma hora disse de jeito nenhum, não. Marianne não se abalou com a resposta, né, que o Riley, né, deu. E ela falou, ah, tudo bem, não tem problema, até porque eu não vou ter tanto trabalho, né, ele vai, né, embora como todos os da família Cotton. Então isso ficou, deu um clique assim, né, na cabeça do Riley e ele ficou pensando, oi? Ok, 6 dias depois, né, Riley estava passando pela porta de Marianne quando ele a encontra, né, gritando, né, fazendo um alarde muito grande. E ele vai lá imediatamente e pergunta o que está acontecendo. E ela fala que o enteado dela, Charlie, estava morto. E ela fazia sempre isso, gente, sério. Era para aparentar, né, que era uma esposa que estava desolada, uma mãe desolada, né, uma madrasta desolada ou até uma enfermeira desolada. Mas, né, o Riley, ele não quis ver o corpo, ele se recusou a ver o corpo e ele lembrou da frase, né, que tinha deixado ele incomodado da questão de ir se livrar do mesmo jeito que os outros da família Cotton. Então, o Riley decidiu não ver o corpo, mas ele foi imediatamente na polícia e denunciou Marianne, achando que aquilo ali estava muito estranho, pediu para a polícia ir lá, né? A polícia foi onde estava e ela fez toda aquela... Nossa, ela fazia assim um teatro, sabe? Que ela era um teatro mesmo. Marianne não tinha nada de burra, gente. Ela era muito inteligente, só que ela usava a inteligência dela para um lado mal. Então, quando a polícia chegou lá, né? O Riley falou que aquilo ali estava muito estranho e tal, e contou que ouviu, escutou dela. A polícia, né, meio negligente, né, pegou, né, levou e fez lá e chamou lá um médico para fazer a autópsia e constataram que foi uma morte por causa natural. Só que o médico, eu acho que ele ficou desconfiado, porque ele pegou, né, as vísceras do Charlie e ele colocou em potes e simplesmente ele enterrou no jardim, né, da casa dele. Isso na época era uma coisa que era meio comum, né, porque se desconfiasse de alguma coisa, poderia ter como pegar aquilo ali e depois fazer uma autópsia, uma análise melhor, na verdade. Eu acho que era esse o nome. E exatamente, né, se passaram alguns, né, Marianne achando que estava tudo bem, né, nossa, consegui, né, estou grávida, né, agora meu intuito é casar com o Quick Manny, só que o pessoal, né, o Riley e o pessoal já estava comentando, o jornal local, todo mundo comentando o que estava acontecendo. Então as pessoas começaram a pressionar. O médico que guardou, né, os potes, né, mais uma vez ele pegou os potes e analisou. E, gente, pasmem, ele encontrou uma quantidade de arsênico absurdo no corpo do Charlie. Com isso, ele saiu meia-noite, gente, sério, ele saiu meia-noite e ele foi na delegacia e Marianne foi presa. De imediato ela foi só acusada da morte, né? Só não, né, gente, já é o suficiente, porque foi horrível a morte do Charlie. Mas ela foi acusada inicialmente da morte do Charlie, né? Porém, depois a polícia, ela começou a levantar suspeitas do Frederick, né, Robinson e também do Frederick Jr. Mas assim, gente, pasmem, eles não encontraram o corpo do Frederick, né, de jeito nenhum. Então, assim, não se sabe onde ele foi enterrado, porque eles procuraram e não conseguiram exumar, né? Mas encontraram sim, né, no corpo do Frederick Jr., né, e também no Joseph, né, eles conseguiram achar, né, arsênico. Então, pelo menos, né, justiça estava sendo feita nesse momento. Marianne Cotton foi acusada pela morte de Charlie, né, de Joseph, né, do Frederick Jr., filho de Frederick, e do bebê Robert. Mas, né, não conseguiram achar o corpo de Frederick, né, Cotton para exumar e também ser acusado. Ela nunca assumiu nenhum crime desses. Pasme, ela nunca assumiu. Pelo contrário, quando, né, ela recebeu, né, a condenação, que foi por enforcamento, ela foi condenada à morte. Ela depois começou a escrever cartas pedindo para a família ajudá-la. Inclusive, ela pediu até para o ex-marido, né, o Robinson, que foi o único marido que sobreviveu, gente. Que bom, né? Ele com o filhinho George para visitá-la, mas ele se recusou. Ele disse, não, não vou.
Tá certo, né, gente? Pelo amor de Deus. Marianne, ela assassinou, né? Pelo menos 23 pessoas. Sim. 3 maridos, 10 filhos, 5 enteados, uma cunhada e um pretendente. Uau! E por isso que eu tô falando que realmente, né? Você acha ainda que o Jack Stripador foi, né, o maior serial killer? Não, gente. Ele pode ter sido assim o mais cruel, né, por causa da forma de abordagem, mas a Marianne Cotton, ela fez assim crimes bárbaros porque ela matou os próprios filhos, gente. Então, pra mim, né, é sem comparação. Ai, gente, é triste, né? Pois é. Então eu vou ler agora, né, uma partezinha aqui, né, desse livro aqui, ó, Serial Killer, para encerrar aqui o caso. E, gente, eu fiquei muito, né, impactada. E aqui explica direitinho, né, que Marianne Cotton, ela nasceu, no caso, em 1832 e morreu em 1873, né, por enforcamento. Uma das mais prolíficas assassinas em série da história inglesa, Marianne assassinou pelo menos 23 pessoas em um período de 12 anos. Entre suas vítimas estavam seus 3 maridos, 10 filhos, 5 enteados, uma cunhada e um pretendente. A maioria das mortes foi atribuída à febre gástrica, até que uma autópsia no seu enteado, né, o Charlie, de 7 anos, revelou arsênico suficiente em seu estômago para matar um homem. Ela foi enforcada em 24 de março de 1873 e logo, gente, imortalizada com uma canção popular infantil. A canção é Marianne, algodão, morta e carcomida, na cama jazia com sua expressão vazia. Vamos cantar, vamos cantar. Marianne, algodão, foi para longe, para onde, foi para o ar, seu moço. Com um chouriço no pescoço. Canção infantil inglesa do século XIX. Então, gente, muito obrigada. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do primeiro caso que eu trouxe aqui nos casos pesados. Eu confesso que eu tinha gravado outros casos, mas esse caso especial, ele me deixou muito, mas muito intrigada. E eu tinha um caso mais pesado ainda para trazer, eu até gravei, mas, né, eu queria estrear porque eu gosto muito desses 2 livros aqui e gostei muito de fazer de ler esse caso e trazer aqui para vocês. Eu acho que muitos já conhecem, porque é um livro muito conhecido, né? Mas nunca é demais. Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? É o link também onde eu fiz uma pesquisa, porque eu complementei algumas coisas. Então é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, não esquece que é muito importante para mim. Até porque esse tipo de vídeo, o YouTube, ele não, você sabe, ele não manda para as pessoas. Simplesmente ele faz o seguinte: ele não manda. Então, por favor, quanto mais você curtir, comentar e compartilhar, ó, vai me dar muito coração quentinho, tá bom? Então, obrigada, gente. Não olhe, eu tô nervosa ainda, porque é o 2º vídeo aqui do canal. E ainda tô, minha gente, me adaptando com essa nova, né, plataforma. Eu não sei lidar muito com isso aqui, mas todos os dias é um aprendizado. Vejo, então, até o próximo vídeo.